Bom dia, turma. Dando continuidade às nossas aulas complementares, hoje eu vou repassar para vocês os indicadores importantes para a bovinocultura de leite. Peguem uma calculadora aí, gente, para vocês acompanhar o processo, viu? Percebi que durante a aula vocês ficaram com dúvida com relação às três taxas de indicadores que foram apresentados. Trouxe aqui novamente para apresentar para vocês. Temos a taxa de serviço ou a taxa de inseminação. É aquela obtida através da divisão do número de inseminações pelo número de vacas aptas a cada intervalo de 21 dias. Isso daqui, essas vacas aptas, são vacas que, após o período voluntário de espera, voltaram à sua atividade, voltaram ao seu ciclo reprodutivo. E aí eu trouxe um exemplo aqui prático, né? A cada 100 vacas aí, dessas 100 vacas que estão aptas, nesse intervalo de 21 dias, que voltaram ao ciclo reprodutivo, a gente inseminou 40. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4. Vezes 100 dá 40% a nossa taxa de serviço ou taxa de inseminação. Já a taxa de concepção é o resultado da divisão entre o número de vacas prenhas pelo número de inseminações feitas em um determinado período. Peguei o mesmo exemplo de cima, né? Dessas 40 aqui, 12 foram feito diagnóstico de prenhez e logo após foi constatado que estavam prenha. Dessas 40 tem 12 prenha. Então eu pego 12 divido por 40 dá 0,3 vezes 100 dá 30% a nossa taxa de concepção. Falar aqui um pouquinho sobre a taxa de concepção. Essa taxa ela não pode baixar de 30%. Se esse baixar de 30% dentro de uma propriedade, a primeira coisa que tem que ser feita é revisar o seu programa de inseminação artificial ou de monta, né? Para saber o que é que está acontecendo, né? A questão da identificação de cio, talvez esteja a desejar. No caso, se for inseminação, tem que ver o seu inseminador, capacitação, treinamento. Outro ponto também é com relação checar o intervalo entre coberturas ou inseminação. Nesse caso aqui, gente, tem um certo cuidado. Tem um certo cuidado. Se o intervalo entre coberturas ele for menos do que 18 dias, o que é que pode estar acontecendo aqui? Tem um cio aí que não foi identificado, né? Nesse caso aí. E se o intervalo entre duas coberturas for superior a 24 dias e 36 dias, está acontecendo alguma coisa aí, pode ser que esteja havendo a questão de morte embrionária do embrião. Qual é a taxa de concepção ideal hoje para a bovinocultura leiteira? Na primeira concepção, a literatura traz 55%, no caso da primeira cobertura. Já na segunda concepção, né, traz aí 50%, mas eu uso como referência esses 30%. Se baixar desses 30% aqui, tem que procurar o que está acontecendo. Outro fator também que você pode testar é o nível de progesterona no leite, viu? Tem como você determinar. Níveis, quando os níveis estão baixos, a vaca está em cio. Quando ela emprenha, há uma concentração maior de progesterona. Isso é identificado nesse teste, viu, gente? É bem bacana esse teste, dá para ter uma noção aí. No caso, quando a vaca não emprenha, o que é que acontece? A taxa de progesterona, ela começa a cair também. E assim, gente, outro fator que você tem que examinar também é o NUL, né? Que é o nível de progesterona, o nível de nitrogênio ureico no leite, né? Isso daqui, gente, se tiver acima de 18 miligramas por decilitro, tem alguma coisa aí que está errado, né? No caso aí, pode ter excesso de proteína bruta na dieta, né? Ou pode estar ocorrendo a falta de carboidratos fermentáveis, né?
E aí, assim, nessa questão que o útero da vaca fica um pouco ureico, né? E aí torna-se inviável a questão da morte de embrião. Não há a questão da fixação, né? Nesse caso aí. E, assim, outra coisa que tem que ser feita é a avaliação da incidência de problemas reprodutivos, né? Questão de metrite, retenção de placenta. Esse é um indicador bacana, gente, para uma propriedade, viu? Já a taxa de prenhez, como é que ela é calculada, a taxa de prenhez? Multiplica-se a taxa da concepção pela taxa de serviço e obtém-se a taxa de prenhez. Essa taxa mede a velocidade em que as vacas aptas se tornam gestantes, a cada intervalo de 21 dias. Aqui, por esse exemplo que a gente trouxe, você pega 0,30 aqui, ó, 0,30 aqui da taxa de concepção, multiplica pela taxa de serviço aqui, 0,40, que vai dar 12%. Está muito baixa essa taxa de prenhez, né? O ideal também aí é ficar aí acima dos 30%, 40% essa taxa de prenhez aqui. Aí tá bacana, viu, gente? 12% tá baixo, né? As propriedades, quando atinge 20%, 25%, por aí já é uma grande vitória, viu? Vamos passar agora para o próximo slide aqui, né? E aí nós vamos, o indicador DEL, gente. Dias médios em lactação. Esse índice é citado em vários artigos acadêmicos, matérias de site de referência. Esse DEL como é que você calcula o DEL? Tem um exemplo aqui que eu trouxe, ó. Consideremos inicialmente um rebanho de 3 vacas. No caso de uma propriedade, você não vai considerar as 3 vacas, você vai considerar o plantel no todo, né? Sendo uma com 90 dias de lactação, tá com 90 dias dando leite, né? Outra com 180 dias dando leite e a última com 270 dias em lactação, 270 dias dando leite. O DEL médio, você pega a média, você pega as que estão no início de lactação, 90, pega as que estão no meio da lactação, 180, e pega 270 dias que estão no final de lactação e divide pelas 3 vacas. No caso de um plantel maior, como é que você vai fazer? Você vai trabalhar com as médias, né? As que estão no início, as que estão no meio, as que estão no final e divide pelo número total de vacas. Feito o experimento. Nesse caso aqui está dando 180 dias. Aí aqui embaixo eu trago. Por que devemos tentar manter esse valor médio do rebanho para dias em leite, em até 180 dias? O ideal é que fique entre 150 a 180 dias. Se baixar de 150 dias, não é interessante. Se passar de 180 dias, também não fica interessante. Porque se passar de 180 dias, o que é que pode estar acontecendo dentro de uma propriedade, né? Você pode ver que a maioria das vacas, elas vão estar do meio para o fim da lactação, né? Isso se passar de 180 dias. Se baixar de 150 dias, o que é que está ocorrendo? O produtor, ele está concentrando partos no início, né? Está concentrando parto no início para pegar o preço do leite maior, né? No período da seca. Acontece muito essa situação. Não é legal fazer isso ocorre muito na região sul, né? Os produtores, eles concentram o parto para pegar preço de leite, né? Não é bacana, é arriscado isso daí, tá entendendo, gente? Mas voltando aqui, quando passa de 180 dias, o DEL, o que é que acontece? A faixa ideal do DEL, gente, é de 150 a 180 dias. Passou de 180 dias, o que é que acontece? Ó? Porque a produção cai em torno de 0,7 litros por dia após 180 dias em leite, viu, gente? Isso aqui, bacana aqui, ó. Em um rebanho com dieta, tem um exemplo aqui, ó. Em um rebanho com dietas em leite médio de 237 dias, você vê que o DEL ele tem que estar entre 150 a 180 dias. Esse exemplo ele traz com 237 dias. Há uma perda em torno de 4 kg de leite por vaca por dia. Como é que você faz esse cálculo aqui? Ó? Ele diz aqui que passando de 180 dias, a vaca ela perde 0,07 litros por dia. Se ela perde 0,07 litros por dia,
você faz a diferença aí, ó, 237 menos 180 dias, vai dar em torno aí de 57 dias. Quando você multiplica esse 0,07 por 57, vamos fazer um cálculo rápido aqui na minha calculadora. 57 vezes 0,7. Então, a vaca, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, mas a vaca está chegando a 3,99 quilos de leite por vaca dia. É o que ela perde, viu? Por vaca, viu, gente? Isso aqui, por vaca. É muito leite perdido, viu? É bacana esse DEL, gente. Esse DEL, esses dias médios em lactação. Passando aqui para o próximo slide. É aquela situação que foi vista em sala de aula, né? O percentual de vacas em lactação. Trouxe o exemplo aqui. É diferente, viu? O percentual de vacas em lactação e percentual da composição do rebanho. Vamos começar aqui pelo percentual de vaca em lactação. Trouxe o exemplo aqui. Vacas total do rebanho, 100. Vacas em lactação, 83. Vacas seca, 17. Como é que eu calculo o percentual de vacas em lactação? Divido as que estão em lactação pelo valor total do rebanho. Então, pelo valor total das vacas, né, gente? Das vacas do rebanho. 83 mais 17 dá 100. Então, 83 dividido por 100 dá 83%. É preconizado que o percentual de vacas em lactação esteja 83%. Isso de vacas, não do rebanho, gente. Eu vou passar aqui no próximo slide uma parte mais afinada, a composição do rebanho, como é que fica. Sempre a expressão em percentual, né? O ideal é que a composição esteja acima de 60% das vacas em relação à composição do rebanho total. Como é que é feito esse cálculo aqui? Vamos lá. Rebanho total na propriedade são 100, total. Vacas em lactação coloquei 60, vaca seca coloquei 20, novilhas coloquei 60, bezerros coloquei 10. Como é que você faz esse cálculo aqui? Dessas 100, 60 estão em lactação. Então, 60 dividido pelo rebanho total, a gente tem 60% das vacas em lactação. Sustenta esse plantel aqui? Sustenta. Eu vou mostrar mais um cálculo aqui refinado, como é que chega essa composição com mais detalhe. Vamos lá. Estrutura de produção. Rebanho ideal deve ser definido para cada sistema. Temos números de animais em crescimento, né? Temos número de vacas secas em gestação e temos número de vacas em lactação. Vamos pensar aqui, gente, no rebanho de 100 cabeças. A gente tem 64 vacas, no caso aqui dá 64%. E tem 36 bezerras e novilhas, no caso aqui dá 36% para fechar os 100%, não é isso? Só que aí, gente, eu preciso saber quantos por cento dessas vacas aqui, 64% dessas vacas aqui, quantos por cento tem que estar em lactação? O ideal não é 83%, eu pego 64 vezes 0,83%, a gente vai encontrar 54 vacas em lactação, um percentual de 54% em lactação e sobrou o restante aí para fechar 10 vacas secas prenhas. Essa taxa de reposição aqui, a 28%, para mortalidade zero, tem umas tabelas, você faz de acordo com a idade, né? A idade da primeira cria, pelo intervalo entre partes. Isso aqui a gente vai ver em aula, vocês me perguntem, né? Eu não sei se ficou claro esse cálculo aqui, é assim, gente, como é que se faz ele? Rebanho de 100 cabeças, eu tenho 64% das vacas, 64% de vacas, e tenho 36% de bezerros e novilhas. Só que aí, dessas 64% da vaca, eu preciso saber quantas tem que estar em lactação. Tem que pelo menos 83% dessas 64 estar em lactação. Então, 64 vezes 0,83% vai dar 54 vacas em lactação.
que dá 54%. E o restante das 10 vacas vai para a questão de secas e prenhas, gente. Passando aqui para o próximo slide, eu trago aqui a produtividade do sistema, né? É expressa em litro por hectare ano. É outro indicador. Você pega a produção e divide pela área utilizada, né? O ideal é que a produtividade seja acima de 20 mil litros por hectare ano, em sistema bem gerenciado, né? O ideal é isso aí. Um exemplo aqui, vamos por exemplo. Tem uma propriedade que aí eu produzo aí 500 mil litros por ano e utilizo uma área aí de 20 hectares. Então, 500 mil litros dividido por 20 hectares está dando 25 mil litros por hectare ano. Então, essa atividade leiteira se mostra mais rentável, né? Está acima do patamar dos 20 mil, dos 20 mil litros por hectare ano. Se tivesse aí 10 mil, 12 mil, o produtor ele não está utilizando a área com eficiência, né? E nem está fazendo seus manejos 100%. Outro indicador aqui é a média de produção por vaca em lactação, dado por quilo vaca dia. Um exemplo aqui que eu trouxe é o volume total produzido pelo número de vaca em lactação. Isso é fácil de fazer, né? Se lá na minha propriedade todo dia eu produzo 200 quilos de leite por dia e tenho 15 vacas, então eu vou ter uma média de produção do rebanho de 3,13 quilos por vaca dia, né? Fatores que influenciam na média de produção por vaca em lactação. Ó. Tem que estar atento a esses fatores aqui, ó, a nutrição, o manejo, o potencial genético do rebanho, o tempo médio de aparição das vacas, do rebanho, bem dinâmico. A eficiência da atividade leiteira. Como fazer esse cálculo aqui? Esse aqui vocês não vão encontrar esse cálculo em todo canto, não, viu? Isso aqui é coisa que a gente não vê na faculdade, não vê em cursos técnicos. A média de leite da propriedade, né? No caso lá, você pega todo o seu rebanho e tira a média, né? 45 litros, nesse caso aqui. E a média de consumo de matéria seca. No caso aqui, 30, a média, viu? A média. Então, você pega a eficiência da atividade leiteira, pega os 45 litros que para a parte de vacas, né? Dividido por 30, que é a matéria seca, você encontra 1,5. Quando esse índice baixar de 1,3, é sinal que a atividade não está sendo realizada como planejado. Tem alguma coisa aí, parte de manejo, parte de alimentação, que tem que ser analisada. E o mais, gente, era basicamente isso daqui que eu tinha para passar para vocês. São aprendizados rápidos e curtos, e eu quero agradecer, né? E a gente vai estar sempre tirando essas dúvidas, e sempre eu vou estar mandando mais contribuições para vocês. Um obrigado. Tchau, tchau, pessoal.